em pronunciamento que fiz no ano passado, o novo trabalho do brasilianista Albert Fischlow, professor emérito da Universidade de Colômbia, que levou o título O Novo Brasil. É uma obra otimista, é uma obra que projeta um cenário positivo para o nosso país no futuro, mas alerta para os nós, para os entraves, para os gargalos que dificultam uma trajetória de desenvolvimento sustentável para o Brasil. E Fischlow salienta que um dos maiores problemas do nosso processo de crescimento é o baixo investimento nacional. Deveríamos, senhor presidente, nobre senador Paim, deveríamos estar investindo entre inversões públicas e privadas, no mínimo 25% para o Brasil ser sustentável. Enquanto isso, o setor público deveria estar investindo 5%. E o que investe o Brasil? Em termos globais, mal atingimos o percentual de 18% do Produto Interno Bruto. Em termos de investimentos públicos, atingimos apenas 2% dos 5% minimamente necessários para sustentar o desenvolvimento de uma nação. As manifestações de julho, que levaram milhares de pessoas às ruas e às praças do nosso país, configuraram a insatisfação popular pela falta desses investimentos públicos que correspondem a uma baixa satisfação com a prestação dos serviços públicos pelas entidades federadas. Por outro lado, essa anomalia se reflete no Produto Interno Bruto Nacional, que vem crescendo ultimamente a taxas incompatíveis com a grandeza do nosso país e da nossa economia. Uma das causas desse baixo investimento, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é a perda absoluta da capacidade financeira dos estados, do Distrito Federal e das grandes capitais que têm dívidas trilionárias com a União. O passivo dos estados, do Distrito Federal e dos municípios
é elevado de forma geral. Assim, parte relevante das receitas dos entes federados é destinada ao pagamento dos juros, da correção monetária e das amortizações da dívida consolidada perante a União, impossibilitando que os recursos do Tesouro, dos estados e dos municípios sejam utilizados em investimentos relevantes, com retorno social, a exemplo dos investimentos em educação, saúde, segurança pública, ciência, tecnologia e inovação e infraestrutura, principalmente naquelas obras destinadas à mobilidade urbana. Nas grandes cidades, milhares de trabalhadores perdem mais tempo no deslocamento de suas casas para o trabalho e do trabalho para as suas casas do que o correspondente à sua jornada de trabalho. Na manhã de hoje, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, as comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômicos tomaram em conjunto uma decisão memorável, a de aprovar, sem nenhuma emenda, sem nenhuma modificação, o projeto de lei que foi objeto de deliberação pela Câmara dos Deputados, de origem do governo, substituindo os indexadores da dívida consolidada dos estados e dos municípios por novos indicadores que vão permitir que, em troca de pagamento da dívida, os estados possam ter recursos para fazer os investimentos reclamados por suas populações. A recuperação da capacidade de investimento dos estados, do Distrito Federal e dos municípios é fundamental, primeiro, para a elevação do PIB nacional. Segundo, para a retomada forte dos investimentos que repercutam em melhoria dos serviços públicos, em atividades estratégicas como educação, saúde, segurança pública, infraestrutura e desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação. Eu vou ler aqui, já o fiz hoje de manhã, mas é importante que os telespectadores da TV Senado conheçam esses dados. Dados a respeito do resumo da dívida de alguns estados. Começando pelo meu, Santa Catarina. Em 1998, Santa Catarina negociou a sua dívida, consolidou a sua dívida, comprometendo-se a pagar ao governo federal 4 bilhões 130
260 milhões. Até 31 de dezembro de 2012, pagou 10 bilhões 150 milhões. E no dia 31 de dezembro do ano passado, a dívida era o dobro da contratada, 8 bilhões 610 milhões. Minas Gerais negociou com o governo federal em 1997 14 bilhões 850 milhões. Pagou 25 bilhões 940 milhões. E deve quase 6 vezes mais, 63 bilhões 470 milhões. São Paulo negociou 46,5 bilhões. Até 31 de dezembro de 2012, pagou 78 bilhões e 300 milhões e devia na mesma data 184 bilhões e 200 milhões. O Rio Grande do Sul negociou em 1998 9 bilhões e 200 milhões. Pagou até a data mencionada, 31 de dezembro de 2012, 19,3 bilhões. E devia naquela mesma data 41 bilhões e 800 milhões. Essa dívida vinha sufocando os estados. E o importante assinalar é que enquanto os estados tinham que pagar juros de entre 6% e 9%, a União refinanciava a sua dívida pagando 4%. Aprovamos hoje, nas comissões, um tratamento igual ao que o governo federal dá à sua dívida. Eu quero ressaltar aqui a decisão da presidente da República, Dilma Rousseff, de enviar à Câmara dos Deputados esse projeto. Ressaltar a participação do ministro da Fazenda, Guido Mantega, e de sua equipe, e a presteza com que os deputados aprovaram o projeto. Excelência, permite, senador Luiz Henrique, uma breve... Já o permiti, já darei com maior... com quem pediu a senador Suplicy? Apenas para... Já lhe darei uma parte, só quero concluir aqui um detalhe. É que esse projeto, de acordo com o entendimento realizado com os líderes do governo e com o próprio presidente Renan Calheiros, será apreciado pelo plenário desta Casa na primeira semana de fevereiro. Com prazer, concedo a parte ao nobre senador Eduardo Suplicy. Prezado senador Luiz Henrique, a sua experiência como prefeito, como governador de Santa Catarina e o seu tempo aqui como um dedicado senador estudioso das finanças dos 3 níveis de governo, lhe permitiu que, como relator, Vossa Excelência fizesse um parecer muito competente sobre a proposta da presidenta Dilma, do ministro da Fazenda, Guido Mantega, e felizmente foi apreciado e hoje
praticamente por consenso nas comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos, aprovado. De maneira que Vossa Excelência está de parabéns. Acho que os prefeitos e governadores, inclusive citados no parecer de Vossa Excelência, dos municípios citados, estão hoje se sentindo muito melhor em função do desafogo que isto significará. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Senador Suplicy, os maiores gargalos de infraestrutura estão no estado de São Paulo. E, evidentemente, como a maior parte da dívida é do estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo, é de se esperar que, a partir do ano que vem, com os investimentos que este projeto vai permitir ao seu estado, se possa eliminar grandes gargalos de imobilidade pública na sua capital e em várias cidades importantes do interior paulista e principalmente naquilo que é estratégico para o desenvolvimento desse país, que é o corredor de transportes para o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. Tenho certeza que o governador Geraldo Alckmin e eu são muito gratos ao trabalho de Vossa Excelência. Muito obrigado. Senhor presidente, me perdoe se ultrapassei o tempo que me era concedido, mas era preciso assinalar aqui a importância dessa decisão e a necessidade de nós discutirmos no ano que vem outros projetos, outras reformas que, associadas a essa, garantam a retomada dos investimentos no nosso país, seja investimentos em infraestrutura, investimentos em segurança pública, no sistema penitenciário, que constitui um verdadeiro AIDS social desse nosso país, pela superpopulação, que faz com que o réu primário saia pós-graduado na criminalidade, quando cumpre a sua pena. Investimentos em ciência, tecnologia e inovação, para que não paguemos novamente a vergonha de ver com que nenhuma universidade brasileira figura entre as 200 melhores do mundo. E apenas 4 universidades brasileiras figuram no hall das 100 melhores universidades dos países emergentes, sendo que a China e Taiwan somadas colocaram nesse hall 24 universidades, para que nós possamos efetivamente resolver lá na ponta, nos municípios, o problema da atenção primária na saúde e também na atenção hospitalar. É isso, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência pela paciência. Os cumprimentos.